E o que é que você tem de lembrança, assim, mais lá na sua infância, de música, que você ouviu, passou a ouvir e passou a curtir a música? Olha, na verdade, por incrível que pareça, por o fato de meu pai ser do Garcia e de minha família ser toda do Garcia, mas foi em Cajazeira, porque minha mãe ganhou um apartamento na época, em 1985, se eu não me engano, se eu não estou bem enganado, é isso mesmo. Minha mãe ganhou a chave, né, no antigo Albininho, que tinha aqui na antiga, perto da antiga Fonte Nova, né? Sim, sim. E todo mundo foi para lá e minha mãe ganhou um apartamento lá. Foi em Cajazeira, 7 de 86 em diante, que minha vida como músico começou, na verdade. Né? Por quê? Porque eu conheci meu professor de percussão, que é o Bira Monteiro, inclusive mandar um abraço e um beijo Grande para vida. Bira. E Bira Monteiro me levou para o balé folclórico, onde eu conheci uma gama de percussionistas, de dançarinos, né? E foi aí que minha formação começou como músico. Então, eu brinco com esse pandeiro, né? Eu não sei tocar, eu fico fingindo que toco. Quem me ensinou o primeiro passo é Bira. Bem, Quem me fez pegar um pandeiro e aprender a tocar é Bira Monteiro, ali no Bando Teatro Olodum. isso, justamente. Inclusive, eu acho que eu te conheci nessa época. Eu te conheci nas oficinas, que você na época estava na Globo, mas você ia dançar, Exatamente. você ia se exercitar. E aí Márcio Meirelles dizia, ó, já vi uma galera da Globo Exatamente hoje. ali. E Bira E a dava gente aula tava para lá aquela tocando turma percussão, né? e ensinava uma coisa que é fundamental. Eu falava assim, toca baixo, porque todo mundo que pega um instrumento de percussão quer sentar-lhe a mão e se ouvir. Aí todo mundo toca alto, ninguém entende direito a música. Não, é verdade. Ele falava, toca alto, que é onde, ou toca baixo, na dinâmica, que é onde você vai aprender. E é mais difícil, né? Isso, com É certeza. mais difícil você pegar uma percussão e tocar baixinho, né? Eu fiquei 6 meses, quando eu fui tocar percussão no balé folclórico, eu já tocava coro. Mas quando eu cheguei lá, a Bira me deu o agogô e falou, toma aqui o seu instrumento. E você não vai falar com o professor assim, pô, eu vou tocar isso, porque a primeira coisa que o percussionista entende é que todos os instrumentos são de extrema importância, mesmo não sabendo que importância é essa. Com o tempo você descobre. E aí meu tempo foi esse. Eu toquei 6 meses, meio ano, só gun, só ferro. Eu tô tocando Gun na peça lá em São Só. Paulo. Aí no 5º mês, eu disse, porra, velho, qual foi, velho? Querendo um crá, sacou? E nada, meu irmão, nada. Aí olha o que aconteceu. Greve dos percussionistas. Eu e Edu, eu e Eduardo, que era aluno, a gente não sabia. Não tinha celular, não tinha zap. Então, a gente saía de Cajazeira 7 para ir para lá, porque as aulas eram nossas aulas. As aulas que a gente tocava do balé eram nossas aulas. Era a nossa graduação. Então, cada aula era importante. Só que a gente não sabia que estava em greve. E os caras tinham combinado para ninguém ir. E nesse dia que ninguém foi, era a aula inaugural de Zebrinha. A aula que Zebrinha dava para os atores da Globo. Essa aula é uma aula que os percussionistas principais é que tocavam. Porque além de ser uma aula intensa, era uma aula para quem tinha realmente técnica de tocar a aula. Porque se você fosse querer tocar com um braço, em 10 minutos você precisaria de outros braços. Então você precisaria executar com a técnica que os caras executavam. A gente já sabia, porém a gente não sabia que sabia. A gente descobriu nesse dia. Nesse dia que... E a gente, aí o que acontece? A gente entrou lá na Fonseb, aí tudo silêncio, eu e Edu dizendo, rapaz, Edu, qual foi, velho? Não tem ninguém aqui. Aí a porta da aula fechada lá. Aí Edu disse, pô, a gente foi se aproximando, coisa de filme mesmo. A gente foi se aproximando, quando a gente abriu a sala, o estúdio, né? Tava lá a Zebrinha e todos os alunos, a percussão montada, porque os alunos pegaram e montaram, deixaram tudo montadinho. Eles já sabiam que tinha greve. Só que não sabia, na cabeça deles, alguém ia aparecer. E esse alguém era a gente, porque a gente não sabia também que os caras estavam em greve. Velho, quando a gente abriu, Zebrinha olhou com todo mundo. Ai, tá vendo que eu disse que começou todo mundo a bater palma e eu e Edu já querendo se cagar. Eu e Edu, naquele momento, a gente dizia, um olhou pro outro e disse assim, que foi que a gente fez? Porque a aula é uma aula difícil de tocar, porém a gente já tinha tocado várias vezes. Eu com Gun. Na minha cabeça eu dizia, meu Deus, eu toquei Gun. Só que o que é o Gun? O Gun são as claves. O Gun são as claves. Então, se você tem, por exemplo, um batá,
que começa a aula com batá. Porque, né? É alongamento. Tchá, tchá. Tchá, tchá. E o que é o batá no couro? É a mesma coisa. Só que quando você toca no queto, você faz. É a clave. Aí outra, a vamunha. Aí eu lembrava da clave, trazia pro couro, a mesma coisa, só era dividir. Então todos os ritmos que eu toquei na aula, tava tudo no GAN. Tudo no GAN. Aí tocamos a aula, aquela coisa toda, quando acabou zebrinha, o braço já tava realmente, quando no final de tudo, tava um braço parecendo de Hellboy. Um magro, um braço gordo. Aí, velho, parabéns, parabéns. Pronto, no outro dia, fomos chamados pelos percussionistas, né? Porque a gente furou a greve. Aí tomamos nossa mijada. Né? Mas também, Bira, foi tudo compensado que a gente não sabia, aquela coisa toda. Tomamos nossa mijada, chamamos de furar a greve. Mas depois veio o elogio. Que Bira falou, parabéns, vocês tocaram a aula, só teve elogios, né? Para vocês dois. E aí Bira chegou para mim, tá vendo? Você, quando eu te dei o GAN há 6 meses atrás, você se chateou. Eu vi a sua insatisfação, pai, tudo, porque você queria tocar couro. Mas você só tocou essa aula porque você tocou o GAN 6 meses. Senão você não tocaria. Entende? Então, é isso que eu digo a todos os músicos, principalmente percussionistas. Cara, às vezes a moda atrapalha. Você precisa entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso tá na música. Marlon sabe do que eu tô falando. Marlon, às vezes o cara diz assim, não, pai, bota esse acorde que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É outro acorde. Você, o seu gosto, você pode até querer usar. Não tá errado, mas não é o mesmo acorde. Não é a mesma coisa. Então, o ritmo tem isso também. Então, para mim, essa ida para o balé folclórico me formou. Eu sou outro músico, minha cabeça é outra hoje. Eu entendo a importância de, mesmo tendo o talento natural das ruas, estudar. Pode.